Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos aprender a como nós podemos carregar para o nosso sistema gerenciador de banco de dados, dados diretamente do QGIS, tá? Então, para ilustrar aqui, nós temos um banco de dados geográfico, BDG1, tá? Então, eu sei que ele é geográfico porque ele tem essa extensão PostGIS, e nesse banco atualmente existem as tabelas escolas, quadras e vias. Então, fazendo aqui um select na tabela escolas, nós vemos aqui que é uma base que tem 7 registros, né? 7 linhas, 7 escolas mapeadas. Aqui nós temos as vias e algumas quadras. Então, imagine que nós queremos trazer mais tabelas para esse banco de dados, mas que essas tabelas estão aí armazenadas em um conjunto de arquivos, né? Então, para ilustrar aqui, suponha lá que eu tenha uma ortofoto aqui no formato TIFF, que eu tenho um dado em GPKG, ou seja, num banco de dados de arquivo, que eu tenho aqui municípios na extensão no formato shapefile, assim como drenagem também em shapefile e aterros sanitários também em shapefile. Então, como que nós podemos levar, né, esse conjunto de dados aqui para o nosso sistema gerenciador de banco de dados, tá? Então, o primeiro passo aqui, eu já me conectei com o banco de dados, como vocês já viram em vídeos anteriores. Uma coisa muito importante aqui é que quando você se conectar, né, quando você fizer essa conexão, vamos só aqui lembrar que essa opção aqui, ó, tem que estar marcada, ó, permitir salvar e carregar, né, arquivos ou projetos na base de dados, ou seja, permitir que eu leve dados do QGIS para o meu SGBD, tá? Então, só se certifique disso. Bem, então aqui, por enquanto, eu tenho essas 3 tabelas, eu quero agora adicionar mais tabelas a esse banco. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui nesse momento é trazer aqui esses arquivos. Então, vou pegar aqui a ortofoto, vou carregá-la aqui no QGIS, tá? Se eu levar aqui o mouse, ó, ela tá me falando que essa ortofoto tá nesse caminho aqui, ó, C, dois pontos, pasta GeoProcess, pasta BDG, arquivo.tif, tá? Vou fazer o mesmo aqui com o arquivo GPKG, que é um arquivo de banco de dados, tá? Então, levando o mouse, ele mostra onde esse arquivo está armazenado. E mesma coisa aqui em municípios, o SHP, só vou desabilitar aqui e dar um zoom to layer para vocês enxergarem melhor. Drenagem, entrando aqui, a extensão SHP e aqui aterros, tá? Então veja que é um exemplo que eu queira aí levar pontos, linhas, polígonos e raster, tá? Para dentro do meu banco. Como que eu faço isso, tá bom? Então, o que nós vamos fazer aqui? Essa ortofoto, só para contextualizar, ela é um pedacinho aqui dentro do município de Presidente Prudente, tá? Então, aqui é o departamento de cartografia, é uma ortofoto do ano de 2010, né? Então, não tem, por exemplo, a central de laboratórios da cartografia aqui, tá? Bem, muito bem. Então, como que nós fazemos isso, tá? Então, nós temos aqui algumas opções para fazer isso. Uma delas é aqui no menu Base de Dados, Gerenciador de Base de Dados. Ele vai me mostrar aqui a capacidade de, digamos assim, conversa, né, do QGIS com outros SGBDs. Então, aqui nós temos o PostgreSQL, ele chama aqui de PostGIS porque é a parte espacial, né? Então, veja que ele já me mostra todas as conexões que tem aqui, tá vendo? Ó? Então, ele está me mostrando aqui essas conexões estabelecidas. Então, eu quero guardar os meus dados no BDG1, no esquema public. Por enquanto, existem essas tabelas aqui, nesse banco. Então, eu vou importar, né? Eu vou importar cada um desses arquivos vetoriais para esse banco de dados. Então, eu vou vir aqui em Import. O primeiro que ele está me sugerindo aqui é o arquivo de pontos, então eu vou importar todos eles, tá? Então, ele já leu aqui na minha lista os arquivos disponíveis. Então, raster é outro caminho, não é por aqui, por isso que ele não está me mostrando. Então, eu vou pedir para importar esse banco aqui, essa base escolas.
e ela será armazenada no meu banco de dados, no esquema público, tá? Na tabela com esse nome aqui. Se você não quiser esse nome aqui, tá? Você pode editar. Isso aqui você pode mexer aqui da forma como lhe convir, tá? Bem, então aqui uma coisa importante, pessoal, ele está reconhecendo que a chave primária vai ser o ID, então marca, tá? Diga que concorda com isso, que a geometria está na coluna GEON, então diga que sim, e que esse sistema desse dado aqui, escola, ele está lendo, né, no arquivo, que é o 31982, que é o Sirgas 2000 TM22 Sul. Então diga que você quer manter esse sistema, né, no mesmo quando você salvar ele lá no banco de dados, tá? Então ele vai entrar aqui no QGIS, ele está como 31982 e lá no banco ele vai ser mantido assim, tá? Uma coisa bastante importante é que vocês marquem essa opção, criar índice espacial, tá? Isso aqui é algo muito importante porque facilita, né, acelera as consultas em bases de dados geográficas, tá? Então, com isso, você vai dar um OK. Ele está dizendo que importou com sucesso. Foi rápido, né? Porque escolas ali são poucos elementos. Então, se a gente observar aqui, ó, ele já carregou, ó, tá? Então, eu posso clicar e arrastar para cá, tá? Deixa eu desabilitar os outros elementos aqui. Então, essas são as escolas que ele tem aqui projetado, tá? Bom, muito bem. Vamos repetir esse processo, né? Então é bem intuitivo, vem aqui em gerenciador, público, e vou dizer que agora eu quero levar aterros, tá? Então aqui aterros, se você não quiser mudar o nome, quiser manter o mesmo, não precisa alterar. Mas é importante que você evite palavras, né, com letras maiúsculas, porque o Postgres ele é case sensitive. Então ele faz diferença entre maiúsculo e minúsculo, tá? Tanto é que ele te dá até essa opção, ó, converter todos os nomes dos campos para caixa baixa, né? Ou seja, para minúsculo. Isso facilita muito nas consultas depois. Então aqui no caso, eu vou chamar de UGRI, aqui, UGRI 22, tá? E aqui ateus. Mesma coisa, eu vou marcar esses elementos aqui e criar o índice espacial. Dá um OK, importou. Vou agora importar municípios, tá? Vou deixar com esse mesmo nome aqui. O esquema é o público e vou marcar aqui as opções, tá? Então, nesse caso, eu vou até pedir para todos os campos, se não tiver, né, alguma coisa em minúsculo, que ele coloque. Como essa base de municípios ela tem um pouquinho mais de registro, eu tenho ali, às vezes demora um pouco mais. Repetindo o processo, vou fazer para drenagem, então no caso aqui, vou chamar só de drenagem, tá? E marcar aqui essas opções. Não se esqueçam de criar o índice espacial, tá bom? Então, agora ele está pensando um pouquinho mais, porque eu não mostrei para vocês, mas essa base de drenagem ela tem quase 41 mil registros, tá? Ou linhas na tabela. Então, agora, o que está faltando? Aterros já foi, drenagem já foi, municípios, escolas. Aqui nenhum, né? Então, se eu der um refresh aqui, ó, eu vejo que estão todos aqui. Então, esses aqui eu vou remover, tá? Daqui, vou deixar só a ortofoto aqui por enquanto. Então, agora, como que é o processo de levar nessa ortofoto? Então, a ortofoto, eu vou precisar de um plugin, tá? Um plugin chamado PostGIS Raster Import. Se você não tiver esse plugin, você vem aqui em plugin, gerenciamento de plugins e procura esse plugin aqui, ó, PostGIS Raster Import, e instala ele, tá? Então, uma vez instalado, você vai entrar aqui nesse plugin, você vai dizer qual é o elemento que você quer importar para o seu banco de dados, no caso a ortofoto, vai dizer em qual banco você quer levar, então no caso ele vai pedir as credenciais de acesso a esse banco, no caso é o Postgres e a sua senha no momento que você instalou o seu SGBD, o esquema onde esse arquivo será armazenado nessa tabela, no caso aqui esquema public, e o nome que você quer para ele, tá? Nesse caso aqui eu não vou alterar esse nome, tá? Uma coisa muito importante é, se você manter essa opção aqui ativada,
ele vai criar esse arquivo no seu banco de dados em diferentes resoluções espaciais, tá? Então, no caso, como a gente só quer levar a imagem, não quer criar cópias dela em diferentes resoluções, é melhor deixar desmarcado, tá? Aí eu vou fazer um upload aqui, ele vai novamente me pedir, por questão de segurança, as credenciais do banco, tá? E vai fazer o processo de importação. Quanto maior a sua imagem, mais vai demorar, tá? Então ele concluiu com sucesso. Posso fechar, posso remover daqui e vou dar um refresh aqui no meu banco, ó. Veja que a ortofoto está lá. Então agora, se eu for lá no meu SGBD, ó, e vir aqui em tabelas e pedir para atualizar, eu passei a ter mais tabelas aqui, tá? Então aqui eu já tenho tudo aquilo que eu trouxe através do QGIS, tá bom? Posso fechar essa janela e posso, por exemplo, pedir para ver, olha, eu quero ver municípios, então clico e arrasto. Se eu levar o mouse, agora não vai mais aparecer que está lá no meu computador, no C2 pontos e etc. Ele está dizendo que esse dado vem de um database name igual a BDG1, que está localhost, ou seja, o servidor está na mesma máquina onde o QGIS está instalado, e que esse servidor está sendo acessado pela porta 5432, tá? E que esse dado está no SRID 31982, que é um multipóligon, que tem uma chave primária, que está no esquema public, e o nome da tabela é município e tudo mais. Isso também eu vejo aqui, ó, em propriedades, ó, informação. Então ele me mostra aqui a source, ó, tá? O que eu passei o mouse ali, na verdade ele estava lendo isso aqui para mim, tá bom? Bem, então o provedor aqui é o Postgres, tá? Então isso para todos os outros, tá? Então drenagem, a mesma coisa, olha lá. Mesma coisa que nós vimos, aterros também, e a ortofoto, tá? Posso vir aqui zoom to layer, ela aparece aqui, tá? Então vocês têm aqui a possibilidade de levar, né, importar dados para o SGBD a partir do SIG QGIS. Então essa é uma base, por exemplo, com 645 linhas, né? Ó, porque eu tenho 645 municípios. Aqui já tem uma base um pouco maior, 40.085 linhas. Então são trechos, né, de rios. E aqui uma base ainda menor, com 26, porque são 26 aterros na UGRI aqui, tá? Então, eu posso, da mesma forma que eu fiz aqui, eu posso fazer o select aqui, ó, caso aterros, né? Aterros, underline, UGRI 22. Então, se eu fizer esse select aqui, ele tem que me trazer os 26 registros, né? Que eu vi ali, ó, tá vendo? Total de linhas, 26 registros, tá? Uma coisa interessante aqui é que se eu clicar aqui em Geom, eu não vou ter aquele base map. Por quê? Porque esse dado aqui ele está em um sistema diferente do WGS84, né? Então eu posso aqui em View, aqui em Geometry, porque ele é um dado projetado, né? Ó, eu vou ver, por exemplo, que aterros, ó, ele está no 31982. E o 31982 é um sistema de projeção, que é o UTM-22 Sul, tá? Assim como municípios, assim como drenagem. Então, quando o meu dado não está em WGS, eu não consigo ver o base map aqui, tá? Só caso vocês passem por isso. Então eu posso aqui, da mesma forma, fazer uma consulta para a drenagem, ó. Ele vai me mostrar as 40 e poucas mil linhas, vai demorar um pouquinho mais a consulta, né? Ó. Mas ele trouxe aqui, da mesma forma que municípios, tá? Às vezes o nome da tabela é ruim ficar digitando, então você pode vir na tabela, botão direito, propriedades, e copiar aqui, ó, Ctrl C, fecha, Ctrl V, tá? Aqui você vê que ele já tem 645 linhas, tá? Aqui na sua tabela, ó, total de linhas, que é a mesma que aparece aqui, né? Porque no fundo o dado está no banco de dados, de novo, o QGIS ele só está tendo aqui a função de cliente, ok, pessoal? Bem, com isso vocês aprenderam mais uma forma, né, de adicionar dados no banco. E o processo de excluir também é muito tranquilo. Então, imagine aqui que você não precisa dessa tabela escolas aqui, tá? Você levou para o banco, mas viu que você não precisa mais dela. Então, de novo, né, só vou dar um refresh aqui.
Você pode vir no layer, né, na tabela que você quer excluir, botão direito, gerenciamento e deletar, tá? Quando você faz isso, você apagou, né, dá um refresh, ela não aparece aqui e também não aparece mais aqui, ó, tá? Então veja que tinha 9, caiu para 8. Então vocês já aprenderam aí, vocês podem excluir ou incluir uma tabela, tá? Então isso ajuda muito no processo de aquisição, né, de dados para armazenamento no SGBD, tá bom? Então é isso, pessoal.